Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam gostando, estejam também acompanhando. Como dica, pegue o seu caderno, lápis, caneta, borracha, para fazer as devidas anotações. E sempre que, quando for possível, façam o print da tela, para você passar para o caderno e continuar os seus estudos. Show de bola? Então acompanhem comigo, por favor. Bom, nós vamos continuar falando das funções nitrogenadas, só que agora por meio da resolução de questões. Estou trazendo algumas questões e nessas questões nós vamos perceber a presença dos compostos nitrogenados. Só fazendo uma rápida recapitulação. Os compostos orgânicos estão divididos em funções, em grupos. Bom, como primeiro grupo, ou como grande grupo, nós temos os hidrocarbonetos, que são os compostos orgânicos que apresentam somente carbono e hidrogênio na sua estrutura, certo? Lembrando que os hidrocarbonetos, eles podem ser alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos, todos de cadeia aberta. A diferença vai ser o tipo e a quantidade da ligação, se é ligação simples, dupla ou tripla. Também nós temos os cicloalcanos, cicloalcenos, que são ciclos, ou seja, vão apresentar cadeias fechadas, e os compostos aromáticos, que vão apresentar na sua estrutura pelo menos um anel benzênico. Show? Além dos hidrocarbonetos, nós temos os compostos oxigenados. Os oxigenados, o nome já diz, vão apresentar pelo menos um átomo de oxigênio. Aí nós temos o álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, éter, certo? Então, como sugestão de pesquisa, procurem os grupos funcionais de cada função que eu acabei de citar. Show? E chegamos aos compostos nitrogenados, que eles vão apresentar pelo menos um átomo de nitrogênio na sua estrutura. Os compostos nitrogenados, estou trazendo aqui na tela para vocês, podem ser amina, amida, nitrila e nitrocomposto. Então, a amina é derivada da amônia pela substituição de um ou mais hidrogênios. A amônia é o NH3, então nós temos 3 hidrogênios. 1, 2 ou os 3 hidrogênios podem ser substituídos por radicais, carbonos, por carbonos. Aí nós temos a função amina. A amida, apesar do nome ser muito parecido, a amida, o seu grupo funcional é bem diferente. Nós vamos ter um oxigênio na sua estrutura. Essa parte de carbono, ligação dupla com oxigênio, mais o nitrogênio, chamamos de grupo acila, certo? Então, as amidas, elas vão apresentar o grupo acila, o grupo funcional acila na sua estrutura. A nitrila é um derivado do HCN, pela substituição do hidrogênio por um radical. O grupo funcional é o CN, ou cianeto, certo? Então, a presença do grupo CN vai nos gerar a função nitrila. E os nitrocompostos? Os nitrocompostos, eles vão apresentar o grupo nitro, é o NO2, certo? Então, a presença do grupo nitro, eu vou ter a função nitrocomposto. Dito isso, turma, vamos a algumas questões. Bom, a figura abaixo representa uma molécula importante na síntese da vitamina B9, o ácido fólico, realizada pelas bactérias intestinais. Com relação a essa molécula, afirma-se. Então, nós temos algumas afirmações. Primeira afirmação, é um composto de função mista e que apresenta uma função aldeído. O começo é show de bola. Realmente, eu tenho uma função mista. Eu tenho 2 grupos funcionais,
COOH e o NH2. Só que esse grupo COOH não é aldeído. Ele é um ácido carboxílico. Então, a afirmativa 1 está errada. O nome é ácido para-aminobenzoico. Sim, correto. Esse P do para-amino, a função P quer dizer as posições 1 e 4. 1 para o grupo COOH e a posição 4, se você conferir na estrutura, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho na posição 4 o grupo amino. Então, para-amino benzoico. Está correto. 3. Apresenta um anel aromático com duas ramificações. Show de bola. As duas ramificações, anel aromático é esse hexágono com essa circunferência no meio, que representa as ligações duplas alternadas. Então, esse é o anel aromático. E as duas ramificações são os dois grupos funcionais. Correta. A afirmativa 4. Apresenta uma função nitrila. Não. Nitrila não. Nitrila não. A nitrila, eu precisaria ter o grupo CN. Eu não tenho grupo CN, eu tenho o grupo NH2, que é o grupo amino. Então, a afirmativa correta é a letra B. 2 e 3 apenas. Próxima questão. Uma premiada série da televisão norte-americana era apresentada com a logomarca que representa uma gíria usada no sul dos Estados Unidos. Né? Sua tradução significa, informalmente, jogar tudo para o alto. Nessa série, um brilhante professor de química vive um colapso emocional ao se descobrir com câncer no pulmão, tendo que cuidar do filho com paralisia cerebral e da esposa grávida. Para pagar suas dívidas, opta, portanto, pelo caminho do crime e produz, com um ex-aluno, a metanfetamina, droga potente e altamente viciante, cuja fórmula é apresentada a seguir. Então, no próximo slide, nós temos a fórmula da metanfetamina. E essa série é aquela série Breaking Bad, certo? Que acredito que muitos de vocês já assistiram. Em se tratando de metanfetamina, nela há a função. Qual é a função que aparece nessa estrutura? Tudo bem? E aqui nós temos uma questão típica dos nossos vestibulares. Então, a questão vai nos dar a informação sobre uma ou mais substâncias e também vai nos apresentar a sua estrutura, a sua fórmula estrutural. E com base nessa fórmula estrutural, vai ser perguntado quais são as funções presentes. Qual a função ou quais as funções presentes. Nesse caso, nós temos uma função, certo? Letra A, amida. Observe que nós não temos oxigênio. E nós vimos lá naquele slide inicial que a amida apresenta um oxigênio na sua estrutura. Como não temos oxigênio aqui, não pode ser amida. Nitrila. A nitrila, eu preciso do grupo CN, né? O ciano ou cianeto. E nós não temos a presença do grupo CN na estrutura, certo? Isonitrila, né? ou nitrila. E também nós não temos a presença do grupo cianeto. Nitrocomposto. O nitrocomposto, ele apresenta como grupo funcional o NO2. E o grupo NO2 não está presente. O que nós temos aqui? Nós temos um nitrogênio, certo? Onde 2 hidrogênios foram substituídos por radicais, por cadeias carbônicas. Então, quando eu tenho o nitrogênio com substituição dos hidrogênios por radicais ou cadeias carbônicas, eu tenho a função amina. Então, o grupo funcional na metanfetamina é a amina. Tudo bem? Lembrando que metanfetamina é um nome comercial, certo? Então, é apenas uma coincidência que no final nós temos a terminação amina. É só uma coincidência. Próxima questão. A dopamina e a adrenalina são neurotransmissores
que, apesar da semelhança em sua composição química, geram sensações diferentes nos seres humanos. Observe as informações da tabela, ou seja, da figura. Então, nós temos aqui, olha só, turma, a estrutura de cima é a estrutura da dopamina, e a dopamina está relacionada com a sensação de felicidade, de prazer, de alegria. Quando ela é liberada no nosso cérebro, então nós vamos ter essa percepção de felicidade, de alegria. Tudo bem? Já a estrutura de baixo é a estrutura da adrenalina. E a adrenalina, ela está muito relacionada com medo. A adrenalina, em particular, quando ela é liberada no nosso corpo, nós temos o aumento da pulsação do coração, o aumento da frequência respiratória e da frequência também cardíaca. Tudo isso para poder levar mais oxigênio às células do nosso organismo para gerar energia, para a gente ou lutar ou fugir. Portanto, ela está muito relacionada com a sensação de medo. E você observando as duas estruturas, elas são muito parecidas, certo? Muito parecidas. Bom, a pergunta é, indica a função química que difere a dopamina da adrenalina. Elas são parecidas, mas elas não são iguais. Há algo diferente. E a questão quer saber qual é essa diferença. Qual a diferença funcional da dopamina para a adrenalina? E aí eu destaquei para vocês, olha só. Em destaque, nós temos um grupo OH. Esse grupo OH, observe, não aparece na dopamina, aparece na adrenalina, certo? E quando eu tenho o grupo OH ligado a um carbono saturado, um carbono que apresenta ligações simples, eu tenho a função álcool. Show? Então, a diferença funcional entre a dopamina e a adrenalina é a presença do grupo da função álcool. As duas estruturas, meus queridos, eles apresentam nitrogênio, certo? Então, é uma questão relacionada aos grupos nitrogenados, aos compostos nitrogenados. Observe que na parte final de cada uma das estruturas, eu tenho a função amina. Se a pergunta fosse qual o grupo semelhante, qual é a semelhança funcional entre a dopamina e a adrenalina, a nossa resposta seria a amina. Então, as duas estruturas, esses dois neurotransmissores, eles apresentam amina na sua estrutura. Mas a pergunta é qual é a diferença? E a diferença é justamente a presença do grupo OH, ou seja, da função álcool. Show de bola? Próxima questão. A capsaicina, isso mesmo, capsaicina, cuja fórmula estrutural está representada abaixo, é o principal componente das pimentas vermelhas. Tudo bem? O contato dessa molécula com a mucosa oral provoca a sensação de ardência. Interessante, né? A química realmente ela é demais. Então aqui nós temos, observe no quadro, na tela, nós temos a estrutura da capsaicina. Qual é a pergunta? Quais as funções orgânicas presentes na capsaicina? Ou seja, quais são os grupos funcionais? Quais são as funções? E aí, eu quero abrir um parêntese, certo? E falar para vocês que os compostos naturais, as estruturas que a gente encontra na natureza, nas frutas, nas plantas, nos animais. Então, as estruturas naturais, normalmente nós vamos ter mais de um grupo funcional, certo? Então, é muito fácil, é muito corriqueiro encontrarmos várias funções, 2, 3 e até mais, vários grupos funcionais presentes nos compostos naturais.
Nesse caso, nós temos 3 grupos funcionais, ou seja, 3 funções orgânicas presentes na estrutura. Poderíamos dizer até 4, né? Porque a base da capsaicina é o hidrocarboneto, é carbono e hidrogênio, né? Mas quando a pergunta fala de funções, é excluindo os hidrocarbonetos. Porque os hidrocarbonetos, né, na verdade, são uma espécie de esqueleto, base dos compostos orgânicos. Então, a essa base nós podemos adicionar um ou mais ingredientes, um ou mais grupos funcionais. Então, portanto, nós temos aqui 3 grupos funcionais. E aí uma dica para vocês numa questão desse tipo, circulem aquelas estruturas ou partes que diferem dos hidrocarbonetos. Por quê? Porque aí você vai conseguir localizar o grupo funcional e, puxando pela memória, pelos estudos que vocês fizeram, vocês vão conseguir identificar qual é o grupo funcional presente naquela estrutura. Vamos lá. A resposta é a letra B. Então, nós temos fenol. O fenol aparece aqui no canto esquerdo. É o grupo OH conectado ao anel aromático. Show? Também ao anel aromático, observe, eu tenho um oxigênio entre 2 carbonos, entre o carbono do anel aromático e o CH3. Então, quando eu tenho oxigênio entre 2 carbonos, eu tenho a função éter. Então, eu tenho fenol, eu tenho éter. E o outro destaque, né, é o nitrogênio. Mas observe que esse nitrogênio, próximo desse nitrogênio, eu tenho um C-O, uma carbonila. Então, na verdade, eu tenho carbonila mais grupo amino. Carbonila mais grupo amino, turma, é amida. Amida. Se eu tenho um oxigênio próximo do nitrogênio, show de bola, marquem amida. Então, aqui a resposta correta, fenol, amida e éter. Mais uma questão. A melatonina, composto representado abaixo, é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo e é importante na regulação do ciclo circadiano. Ou seja, é a sensação de noite, a sensação de dia. À noite nós temos sono devido à liberação dessa substância. Aí vai amanhecendo, né? O sono vai indo embora, porque essa substância vai sendo eliminada do organismo. Tudo bem? Bom, nessa molécula estão presentes as funções orgânicas. Temos uma estrutura, ele quer saber quais são as funções presentes. Observe que nós destacamos 3 funções, mas a resposta só mostra 2, porque das alternativas, né, e das funções presentes, somente essas 2 foram encaixadas nas alternativas. Temos a função amida, observe aqui o oxigênio próximo do nitrogênio, amida. E temos a função éter, lá na parte superior, o oxigênio entre 2 carbonos, função éter. Então, resposta correta, letra E. Algumas doenças infecciosas, como a dengue, são causadas por um arborovírus da família Flaviridae. Então, são conhecidos 4 tipos de vírus relacionados com a dengue, certo? Bom, na figura abaixo, que é essa figura, ele está perguntando qual é a função orgânica presente. Qual a função orgânica presente na estrutura. Tudo bem? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos o nitrogênio, então, composto nitrogenado, só que próximo do nitrogênio, nós temos o quê? O átomo de oxigênio. Toda vez que o oxigênio estiver próximo do nitrogênio, já falamos, hein? Função amida, certo? O oxigênio próximo do nitrogênio, função amida. Se não existisse esse átomo de oxigênio, qual seria a função? Amina. Amina. Nem aparece aqui nas alternativas. Seria a função amina. Mas temos o oxigênio próximo do nitrogênio, função amida. Show de bola, né? Funções nitrogenadas, amina, derivado da amônia, pela substituição de um ou mais hidrogênios por radicais. Amida, tem a presença do grupo acila,
oxigênio próximo do nitrogênio. Nitrila, grupo CN, é o grupo ciano. E nitrocomposto, presença do grupo NO2. Obrigado e até a próxima.